Olá, tudo bem com você? Sou o professor Pedrão. Nesta aula, você vai configurar os componentes de acesso a dados para a tabela professor. Ela será utilizada como a tabela mestre da associação Cursos Contém Professor. Pronto? Então, vamos carregar o Builder. Ative o Data Módulo. Então, trabalha todo no Data Módulo. Dá um clique duplo no DFM. Ative o Data Módulo. Como já faz um tempo que a gente não trabalha, dá um reload. Então, clica com o botão direito. Reload, parâmetros da conexão. Ok. Bem, a parte do mestre é igual como um CRUD, então não vai mudar muito. Porém, a gente não vai configurar os campos lá no client dataset, porque serão 5 aulas até a gente terminar. Tá? Então, a gente não vai configurar. Outra coisa é, esse CRUD, por ser professor, e esse professor vai estar trabalhando como o mestre de uma associação mestre detalhe com a tabela associativa curso tem professor, ele não permitirá o cadastro. Essa é uma opção. Agora, se você falar, não, eu quero também que o professor seja cadastrado junto, você mantém a mesma coisa que foi feito para o professor, para o aluno e para a disciplina. Você pode se questionar, pô, então por que não usar lá o conjunto de componentes que já tem para professor? Não utilizarei porque lá é o cadastro CRUD. E agora aqui é o cadastro mestre detalhe e será feito de forma diferente, onde o professor, a gente só vai utilizar o que já está pronto, o que já foi cadastrado. Não terá cadastro de professor. O cadastro, na verdade, é a associação entre o professor e o curso. Os cursos que o professor dá aula, ministra aula. Ok? Então, por isso. Então, ele não vai permitir a manipulação no que diz respeito. Inserir professor, modificar professor e excluir professor. Não terá. Então, logo, lá no after post, no after delete, não coloca nada. A primeira parte é a gente segue a mesma coisa que foi feito para o CRUD. Ou seja, uma query. Então, um TSQL query. TSQL query. O nome dele não poderá ser query professor. Por quê? Porque já tem uma e dentro do mesmo data módulo não é permitido que dois componentes tenham o mesmo nome. Então, o nome desse componente query, sei lá, será QRY, as de associação professor. Então, o nome dele, propriedade name, QRY, as professor. A configuração dele é a mesma, ou seja, primeiro o SQL Connection, o CNX lista de presença, depois a instrução SQL, a mesma coisa, não muda. Passarei para o editor de código e o select. Select pro código, vírgula, pronome. Pronome. From professor. Ctrl S para salvar. Vou fechar aqui essa página, né? E ativar ele para ver se está tudo ok. Então pronto, está ok. O próximo, então o próximo é um dataset provider, não muda nada. Então dataset provider. Dataset provider. Tá aqui, arrasto ele. E o nome, seguindo o padrão, DSP, as de associação, professor. Com cuidado agora para dataset, lembrando, no data módulo, aqui é sempre a query, propriedade dataset, sempre a query.
todos os datasets irão ser apresentados, mas você escolhe sempre a query. Seguiu o padrãozinho do nome, fica fácil de achar qual é a query, a QRY as professor. Dataset QRY as professor, tá aqui. E o próximo, um client dataset. Então, client dataset é o próximo. E seguindo o modelinho de nome, CDS as professor. E já configura, ele aqui tem o provider name. Então você pega lá, provider name, todos irão ser apresentados, porém o nome, olha a importância de nome significativo. O nome fará a diferença, porque você sabe que não é o DTS, o DSP professor, e sim o DSP as professor. Então a gente pega aqui, todos irão ser apresentados, é o dataset provide as professor. E podemos até ativar ele, para ver. Só, a gente não configura, não teremos a configuração do after delete e nem do after post, porque, como já explicado, ele será utilizado em uma associação mestre-detalhe, onde não será permitido aí que seja feito o cadastro de professor, ou seja, a inserção de professor, a modificação dos dados do professor e a exclusão do dado do professor. Então, não é feito. Você mantém. Então, para o mestre, não muda nada de CRUD e é isso que está feito aí para o lado mestre. Nesta aula, você configurou os componentes para a tabela mestre. Os passos são os mesmos utilizados para um cadastro CRUD. Porém, em vez de reutilizar o CDS professor, usou novos componentes, porque, neste caso, não haverá o cadastro do professor. Na próxima aula, você vai configurar os componentes de acesso para a tabela detalhe. E para essa tabela, os componentes utilizados serão um pouquinho diferentes, fugindo do modelo CRUD e passando a ser mestre detalhe. Obrigado por assistir a essa aula. Poste os seus comentários para retirar suas dúvidas e até o próximo vídeo.